E aí pessoal, beleza? É um prazer aqui poder estar estreando aqui no canal do Status Invest. Esse nosso vídeo aqui não podia ser diferente. Recentemente a gente lançou aí nosso controle de carteira pelo site, que tá bem bacana aí, vamos evoluir bastante. E esse vídeo é justamente aí para a gente mostrar como é que funciona essa nova funcionalidade aí. Muita gente está com dúvida de como subir a posição, de como consultar os dados. Então, nosso intuito hoje é mostrar um pouquinho dessa funcionalidade aí que está ficando bem bacana. Então, vamos nessa aí conferir. Então, basicamente, eu estou aqui no site do Status Invest, né? Para acessar a carteira, você tem que ter uma conta e estar logado, né? Eu já estou logado aqui no caso. Se você não tem uma conta, você consegue criar aí gratuitamente, não tem nenhum custo. Então, basicamente, eu vou clicar aqui, vou ir para a área do cliente, né? A carteira, ela está aqui no menuzinho, né? Foi habilitado os menus da carteira. O primeiro passo é criar uma nova carteira se você já não tiver, né? Então, você vem aqui nessa opção de configuração. Se você não tem uma carteira, ele vai te dar a opção de criar aqui. Eu vou criar uma, selecionar, você dá um nome para ela, pode dar uma descrição se você quiser. Cadastrar. Beleza, a carteira está cadastrada. A próxima etapa é a gente incluir nossas movimentações de compra e venda, né? Então, no caso aqui hoje você tem três opções, né? Um cadastro manual, que você vai inserir uma por uma. Você pode fazer um upload de um arquivo no nosso padrão, né? Então você registra várias transações e sobe tudo de uma vez. Ou você pode conectar com o SEI. No caso aqui, para esse vídeo, eu vou fazer um cadastro manual mesmo, não vou conectar com o SEI. Mas se a gente vier aqui em conectar com o SEI, basicamente o que você precisa informar é seu CPF e a senha. Você informou seu CPF e sua senha, no caso aqui você tem a opção de salvar os dados, né? Quando você salva os seus dados de conexão com o SEI, você não precisa ficar preocupado, né? Eles são criptografados, tem toda uma segurança, eles não estão abertos, eles estão seguros, né? E a partir do momento que você opta por salvar os dados no site, todos os dias ele vai ser sincronizado automaticamente, né? Você não vai precisar vir manualmente aí, digitar novamente e mandar conectar. Ou você pode optar por apenas fazer uma sincronização inicial, né? Conectar uma vez e não salvar os dados. Aí ele vai dar apenas uma carga inicial. Se você quiser fazer uma próxima atualização, você tem que vir de novo e mandar sincronizar. Lembrando, quando você opta por conectar com o SEI, ele tem algumas limitações aí de transações, né? São 18 meses, então movimentações mais antigas que isso você tem que inserir manualmente se você quiser fazer o controle adequado da sua carteira. Eu já montei uma carteira de exemplo para a gente, né? Caso você não optou por conectar com o SEI, né? Se você optou por conectar, ele vai fazer a conexão lá, demora alguns minutinhos, né? Não é rápido essa integração. Depois que ele finalizar, a sua lista de transações vai estar disponível nessa tela aqui, né? No caso, você vem aqui na opção de transações, essa tela que eu tô. Ele lista todas as transações que você fez, né? Aqui a gente tem a opção de vários filtros, pode selecionar, fazer um filtro por período, se você quiser ver um período maior. Aqui você tem as páginas, pode selecionar o tamanho da página. Aqui a gente tem alguma opção, você quer ver por uma corretora em específico ou em todas as corretoras. A gente tem algumas opções de agrupamento, né? No caso aqui eu quero ver minhas transações por corretora. Então aqui no caso, todas as minhas ações eu comprei por uma corretora e todos os FIIs eu comprei por outra. Ou você pode fazer um agrupamento aqui, por exemplo, de data na negociação. Então ele vai listar tudo que eu negociei em um mês aqui. E aqui também você pode fazer um filtro por ativo, né? Eu quero ver minhas compras de Itaúsa. E aqui ele vai filtrar por você todas as datas que você comprou Itaúsa. Vou fazer uma operação manual aqui pra gente ver como que funciona. Basicamente você clica em adicionar aqui, né? No caso aqui, por exemplo, você quer fazer uma importação via arquivo, você baixa nosso padrãozinho aqui. Vou mostrar ele aqui agora. Basicamente é um Excel. Você vai vir aqui preencher a data da operação, né? A data da operação no padrão brasileiro, então dia, mês, ano. A categoria do ativo, né? No caso aqui hoje a gente controla ações, FIIs, ETFs, Tesouro Direto e BDR. Qual que é o código do ativo, né? Se a operação foi compra ou venda, qual que foi a quantidade, o preço unitário da
transação, em qual corretora você fez a operação, né? E nesse caso aqui, esses últimos 4 dados, eles são opcionais. Se você quiser fazer um controle do seu preço médio corretamente, é só você informar qual foi a corretagem, as taxas, impostos e etc. Então, no caso aqui, eu vou fazer uma transação aqui, vou fazer uma transação de venda, né? Ações, eu vou vender, eu comprei, fiz um teste aí comprando CVC. No caso, todas essas transações que estão aqui não são minha carteira, né? É uma carteira de teste que eu fiz para a gente poder demonstrar aqui. Então, que fique claro isso, né? Então, vou fazer uma venda aqui de CVC, que foi o último ativo que eu comprei ali. No caso, eu vou vender ele dia 18/9/2020. Quando eu preencho aqui, ele já puxa o último preço de fechamento do ativo, né? No caso aqui foi uma transação de venda. Se eu quiser preencher os custos que eu tive nessa operação aqui para calcular os preços corretamente, eu posso, mas eu não vou preencher aqui no caso. Vou dar salvar. Aqui eu posso continuar adicionando transações, né? Ou eu posso encerrar. Aqui ele já computou a transação de venda, né? Aqui, no caso, aqui a gente tem esse sininho aqui bem bacana, que ele mostra qual que é o status da minha carteira nesse exato momento, né? No caso, toda transação que eu insiro, o que acontece? Toda a carteira ela tem que ser recalculada, né? Então leva um tempinho aí. Então você quer ver qual é o status que ela tá, é só consultar aqui. Então, outra coisa interessante aqui, eu posso consultar aqui na tela de configuração. Quando você insere suas transações, o sistema automaticamente ele já faz uma verificação se naquele determinado ativo se teve algum direito à bonificação ou se ele passou por um agrupamento ou desdobramento. Então, no caso aqui, o sistema acusa que eu tive uma bonificação. Então, no caso aqui, eu vou consultar aqui. No dia 30/5/2018, eu ganhei direito a 50 Itaúsas, né? 10% da posição que eu tinha, e o preço de aquisição foi esse aqui. Então, quando o sistema sugerir, você pode recusar, caso você já tenha inserido suas bonificações, ou pode aceitar, né? No caso aqui, como eu não inseri, eu vou aceitar essa bonificação. E no caso ele também, vamos visualizar que ele me sugeriu alguns agrupamentos ou desdobramento aqui. No caso eu tinha SAPRE, eu tinha feito 2 compras aqui, né? Se a gente consultar aqui, fiz 2 compras de 200 em dias distintos. Então, como ela passou por um desdobramento, esses 200, na verdade, eles viram 600. Ela passou por um desdobramento nessa data aqui, né? Então, a cada uma ação que eu tinha, ela virava 3. Então, essa aqui é a nova posição que eu tinha direito. E esse foi o meu novo custo de aquisição. Então, nesse caso aqui, se você já tiver inserido o desdobramento corretamente, você só pode recusar aqui e beleza. Caso contrário, você vem aqui e pode aplicar os desdobramentos. Então, no caso aqui, mostra o que você aceitou ou não. O sistema ele vai levar um tempinho para recalcular tudo, né? Porque ele recalcula toda a sua posição do zero, então não só de um período para frente, né? Tudo é recalculado. Então leva alguns minutinhos aí para consolidar todos os dados novamente. Então, voltando lá para a nossa carteira de teste aqui, ela já foi reprocessada aqui, né? Atualizado, todos os dados persistidos. Se a gente consultar, por exemplo, SAPRE aqui, por um período maior, a gente vê que eu tinha 200 e o desdobramento ele já foi aplicado aqui. A minha nova quantidade é 600 e o preço também de compra foi ajustado. No mesmo caso, se a gente consultar a Itaúsa aqui também, a gente vê que aquela bonificação que eu tinha direito de 50, ela já foi computada aqui. E no caso aqui a origem não foi manual, foi o sistema que inseriu, né, a bonificação. Então, uma vez que a gente cadastrou toda a nossa posição aqui, a gente pode ver, por exemplo, vamos para a tela de rentabilidade aqui. Então, o sistema já dá toda a rentabilidade da nossa carteira aqui. Então, no caso aqui, esse amarelinho é a nossa carteira, o vermelho é o Ibovespa e o azul o CDI. Então, ele compara aqui a nossa rentabilidade da carteira com alguns benchmarks.
Então a gente pode consultar aqui, se a gente vier consultar aqui no último dia do pregão, eu estou ganhando 36,55% nessa carteira, um pouquinho acima do IBOV e do CDI. Aqui também eu posso selecionar um período de tempo, né? Então aqui eu selecionei o período de 5 anos, né? No caso aqui, como eu não comecei essa carteira tem 5 anos, ele me volta do primeiro ponto que eu comecei a investir em diante. Então a gente vê a comparação aqui. Aqui embaixo eu tenho uns dados de comparação do ano a ano, né? No caso, essa carteira aqui começou em 2018. Então, no mês a mês, quanto eu ganhei, quais foram os percentuais, qual foi o percentual no ano, qual foi acumulado. E tanto nessa opção do ano a ano como nessa opção da rentabilidade, eu tenho uma coisa bem interessante aqui. No caso desse primeiro gráfico aqui, eu posso inserir outros benchmarks aqui. No caso, eu tenho o IBOV aqui, eu posso inserir o IFIX também, e posso inserir o IPCA para a gente ver. Por exemplo, eu posso desmarcar aqui o IBOV, IFIX, o CDI e deixar só a minha carteira o IPCA, né? Se a gente pegar esse ponto aqui, dia 9/9, a carteira estava com 38,31% de rentabilidade. E o IPCA acumulado nesse período foi de 8,97. Então, subtraindo um menos o outro, você tem basicamente aí qual que seria a sua rentabilidade real, né? Outra questão interessante aqui, vou voltar essas opções aqui. Você pode ter uma visão completa da sua carteira, ou eu quero ver só a rentabilidade dos meus investimentos em ações e dos meus investimentos em FIIs. Então aqui eu posso desmarcar, eu quero comparar só meus investimentos em ações com o IBOV. Então a gente vê aqui que ele está um pouquinho acima. Ou eu quero comparar só minha carteira de fundos com o IFIX. Então você consegue fazer essa comparação também. Ou eu quero comparar minha carteira com meus investimentos em ações e meus investimentos em fundos imobiliários. Então a gente vê aqui que os meus investimentos em ações eles puxam minha carteira um pouquinho para cima. Os fundos imobiliários elas estão puxando um pouquinho minha rentabilidade para baixo. Então, basicamente, você pode brincar bastante aqui com esses filtros aqui e ter várias visões interessantes. E aqui embaixo, a gente também tem a opção de ver a rentabilidade da carteira total, da parte de ações e da parte, do caso, dos FIIs aqui. Então, a gente vai comparando aqui, por exemplo, em março, minha carteira caiu 19,66%. Mas a maior queda foi de ações e FIIs caiu um pouquinho menos. Então, aqui nesse caso aqui você consegue analisar qual que foi sua rentabilidade no mês, acumulada no ano, acumulado total, uma visão bem interessante. Descendo um pouquinho aqui para baixo, a gente tem um gráfico aqui de risco e retorno, né? No caso, no eixo Y aqui a gente tem o retorno e no eixo X a gente tem o risco. O risco que basicamente a gente está usando a volatilidade do ativo, né? O retorno é um retorno que o ativo te deu na carteira, né? Tanto em valorização como em dividendos. E o tamanho da bolinha é o volume que você tem aplicado nela. Então você pode fazer uma análise aqui dos riscos e retornos dos ativos que você investiu na carteira, né? No caso aqui, a VEG aqui nessa carteira deu um retorno bom e não teve o maior risco dela. No caso aqui, por exemplo, esse pontinho aqui, se a gente for ver, a Ambev me deu um retorno ruim e tem um risco ali, tá com risco ali na faixa moderada. Então você pode analisar sua carteira assim. Então pessoal, vou encerrando o vídeo por aqui. Se você gostou do vídeo aí, deixa um like aí. Se você tem interesse de conhecer a carteira, faz um cadastro no site, tá bem bacana. Eu acho que dá para ter uma visão interessante aí de como está seus investimentos, qual a rentabilidade, o que você tem recebido, qual é a evolução que você está tendo de fato na sua carteira, né? Acho que a gente está conseguindo passar esses dados aí e a gente vai continuar evoluindo essa carteira. A gente vai fazer um projeto bem bacana aqui e
Se você gostou do vídeo aí, deixa o like, compartilha e manda para aquele amigo que está começando a investir ou já investe, quer controlar a carteira, quer conhecer aí. Então eu conto com a ajuda de vocês aí para a gente poder evoluir esse projeto. Eu vou ficando por aqui, um abraço a todo mundo aí que assistiu, muito obrigado e a todos vocês, até mais.